Seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Aqui quem vos fala é o Davi. Meus irmãos, a gente ainda vai ver muita coisa, muitas pessoas que antes, eram bolsonaristas roxos, melhor dizendo, verde e amarelos. Quanto mais o cara começa a afundar, mais começam os ratos a fugirem do navio. As críticas de pessoas que defendiam ferozmente o cara, Constantino é um belo exemplo disso, Era o cara que Bolsonaro, para urinar, tinha que pedir para ele tirar a boca. E hoje, ele já começa a fazer críticas. E não é só ele. Eu vou mostrar para vocês um pastor, que a mídia tem mostrado isso, a mídia esquerdista, tem exibido nos 4 cantos do país para dar a entender que a nossa economia está melhorando, porque o preço de algumas coisas baixaram. Mas elas baixaram artificialmente, é o que eu vou mostrar nesse vídeo. Primeiro eu quero que você veja o vídeo que eles estão exibindo desse pastor, pastor traidor agora. Um cara que fala palavrão, fala pô, você sabe, cara que se diz pastor. Nunca foi, é um cão guloso, que só tá aí por causa de dinheiro. E o cara tá fazendo vídeos agora, fazendo compra em supermercado. Ele era um dos caras que organizava as motociatas para o Bolsonaro. Um bolsonarista verde e amarelo. E agora passa a vida criticando o ex-presidente. Vamos ver juntos aqui, algumas coisas que eles falam. Em seguida a gente volta para explicar um pouquinho. E eu vou mostrar para vocês porque é que tudo isso que ele apresenta, como uma vantagem, na verdade é um desvio da realidade, que é bem mais dura. E alguma coisa que baixou o preço está sendo feito. A realidade do país hoje é exatamente aquela que a gente tinha com o Bolsonaro, pagando um preço muito alto para cobrir as dívidas que foram feitas e pagar os juros abusivos da dívida interna e externa. O problema é esse. É o X da questão que os patriotas de verdade que existiram nesse país passaram a vida inteira tentando explicar ao povo. O problema é a sangria de recursos. Não adianta você pensar em economizar grana com despesas públicas, não adianta você fazer cortes dos mais variados, porque o que de fato nos mantém pobre faz com que uma coisa que é produzida aqui viaje para outros países, como a gente já mostrou exemplos, até do Gol mesmo, que foi importado para outros países e vendido mais barato, ainda com versões completas. Por quê? Porque você está devendo, eles não. Essa carroça, quer dizer, o Gol 1.0 freio de boi só é vendido aqui no Brasil, porque só o brasileiro aceita comprar esse lixo. Os modelos exportados possuem motor 1.6, airbag duplo, freios ABS, vidros elétricos e ar-condicionado de fábrica. No Brasil, um carro com essas características sai por mais de 37 mil reais. Mas na Argentina, este mesmo carro, importado no Brasil, sai por cerca de 22.500 reais. E no México, que é muito mais longe que a Argentina, sai por inacreditáveis 18.500 reais, já incluindo frete e impostos. Não entendeu? Então eu vou repetir. O carro, produzido no Brasil e vendido por mais de 37 mil reais aos brasileiros, viaja cerca de 10 mil quilômetros até o México, pagando frete e todos os impostos de importação, e mesmo assim é vendido lá por 18.500 reais. Metade do preço praticado no Brasil. Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Eles devem, mas devem menos. Então, se você deve muito, você tem que pagar. Hoje, de cada 10 reais, mais ou menos 8, a gente já está pagando todo de juro. O preço do negócio foi esse, pois ele deveria ser 8 vezes menor se não fosse o juro. Existe uma questão central. Eu costumo falar nela, abordá-la, porque ela é a questão, do meu ponto de vista, raiz, da qual decorrem todas as outras. São as taxas de juros com que se paga o serviço da dívida pública. Hoje a interna é bem maior do que a externa, bem maior. A externa hoje é desprezível. E a interna já ultrapassa a cifra assombrosa de 1 trilhão. 1 trilhão de reais? 1 trilhão. É um número que, se alguém fosse contar sem parar, não fizesse nada, levava 30 mil anos para contar. Eu já fiz isso, é uma coisa assombrosa. Mas veja, as taxas de juros com que se paga o serviço dessa dívida teriam chegado a 180 bilhões. Dá mais de 3 vezes tudo que foi gasto com educação e saúde. Veja como é uma questão central. Não há dinheiro para nada, não há dinheiro para educação, não há dinheiro para saúde. A resposta é sempre, não se pode mexer, não há verbas, não é? A resposta é geral, não há recursos. Mas como dizer que não há recursos se uma parte dos juros é reinvestida na dívida? Veja que coisa estranha, quanto mais se paga, mais se deve. Sua Excelência, presidente Fernando Henrique, assume com 60, números redondos, 60 bilhões. Entrega com 600 bilhões reais. E Sua Excelência, o presidente Lula, vai aumentando a dívida. 620, 700, 800, 900. Onde nós estamos? Para onde vai isso?
Os números são astronômicos. Chega-se a cifras assombrosas de mais de 200 bilhões. Não há saída. Essa é a questão central. Ninguém repercutiu isso aí? Não, Essa a imprensa informação não tá é muito interessada séria. nisso. Perdoe. A televisão está preocupada em mostrar o roubo. A televisão está em mostrar essas falhas todas que aí estão. Eu costumo dizer, comparado o mensalão, a mesada dos nossos colegas que tristemente, né, venderam suas consciências, comparado aquilo com o que nós perdemos em minério, aquilo é mesada de trombadinha. Mas o nosso homem comum, o nosso homem simples não sabe desses valores vultosos. Então eles estão vendo, estão roubando. A imprensa desvia a atenção daquilo que é visceral para aquilo que é secundário. Essa é a questão. Então, como Enéas colocava, a questão central sempre foi os juros da dívida. Coisa que se pode legalmente pedir uma auditoria e ninguém pede. Esse assunto é um tabu, né? E quando alguém começa a falar muito alto, a Fatorelli mesmo esses dias, vem logo alguém atacar e dizer que essa é uma medida extrema, né? Medida extrema é a gente ficar sendo sangrado e explorados para encher o bolso de uma elite internacional. Vamos ver o que o pastor fala, o pastor traidor. Em seguida, a gente volta para explicar. Pessoal, dá só uma olhada aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui chegou a quase 15 pau. Hoje tá R$5. Viu, Paulo Guedes? Pilantra. Para virar Argentina, 6 meses, para virar Venezuela, 1 ano e meio. Por que no teu governo você não conseguia baixar essa porra? Eu, miserável. Calma aí. Calma aí que eu vou te mostrar quanto tá o contrafilé aqui. Viu? Esse Paulo Guedes, cara, ele tinha que ser preso. Esse cara tinha que pagar pelo que ele fez com o país. Ele ferrou o país, bicho. Aí você tem que ver o Bolsonaro. Cada vez mais a carne tá virando um produto de luxo, né? É no mundo inteiro. Vai faltar bife, presidente? Então a carne cada vez mais se transforma num produto de luxo para o mundo todo. É uma realidade. Um país como esse, cheio de boi, uma plantação dessa, e o cara tem que falar que a carne tá virando produto de luxo. Dá vontade de pegar um caba desse e dar uma pisa. É isso que dá vontade, bicho. Olha isso aqui, ó. Contrafilé, viu? 30 pau. Tá vendo aí, ó? Friboi. Eu peguei logo 3 peças. Tudo, cara. O pão aqui que era R$12, aquele pão Puma, caiu para R$5. Como é que eu fui tão trouxa apoiar uns cretinos desses? Bota na cadeia. Eu quero aqui me solidarizar com o que aconteceu com o Xandão. É isso, é legal? O cara agrediu um filho. É vendo esse tipo de coisa que eu não tenho a menor dúvida que quando chegar um dia o anticristo, seja ele físico, um androide, um grande sistema, seja o que for a coisa, os primeiros que vão adorá-lo vai ser os grandes líderes religiosos. Infelizmente, essa é a verdade. E nesse caso aí fica claro. Porque, diferente da mídia, não chamam de pastor traidor, né, vira casaca, como estão falando, por ele ter deixado de seguir o Bolsonaro. Para mim, meus irmãos, esquerda e direita são só 2 caminhos, um mais rápido e outro mais lento. Não passa disso. Mas o problema é ele sair de um e começa a idolatrar já o outro. O outro que é ainda pior do que o que estava. Porque ou a pessoa é muito ignorante para não ver o que está acontecendo, a sangria de recursos no Brasil continua, os gastos do governo são ainda mais altos e a pessoa não está vendo isso ou porque é mal informada, ignorante, etc, né? Ou é mau caráter mesmo, porque a realidade está aqui, ó. Essa matéria me foi enviada por Luciano José Oliveira Tito, um abraço forte pro nosso irmão, e ela só vem reforçar o que está acontecendo aí desde que esse aí assumiu. O manda-chuva assumiu e de lá para cá a indústria não para de fechar as portas. Você não vê anunciar nada que está abrindo, está contratando, só vê fechando. A Volkswagen, assim como as demais, tá aqui, ó, suspendendo 60% dos contratos só em Taubaté, ó. Decisão vale a partir de 1 de agosto, por um período de 2 a 5 meses. A Volkswagen anunciou que irá suspender contratos de trabalho de 800 metalúrgicos de sua fábrica em Taubaté, segundo revelou, nesta segunda-feira, dia 17, o Sindicato dos Metalúrgicos da cidade. A decisão da empresa vale a partir de 1 de agosto, por um período de 2 a 5 meses. A suspensão visa adequar a produção ao mercado.
As informações são da CNN Brasil. Então, de acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, a montadora emprega 1.300 funcionários na fábrica da cidade, que produz o modelo Polo Trek. A Volkswagen do Brasil disse que a ferramenta de flexibilização está prevista em acordo coletivo firmado entre funcionários e sindicato. A verdade, meus irmãos, é que está vendendo cada vez menos, as pessoas não têm dinheiro. Esses dias mesmo, eu fui pro shopping, né, vi o pessoal saindo tudo arrumado e eu lá, né, esperando a minha esposa atrás do shopping, eu nem entrei. E eu vi um monte de pessoas, como sempre, muito arrumados, mexendo em iPhone. Mas quando liga o motor do carro, o carrinho já surrado, você via que estava gritando por manutenção, né? Essa situação foi a primeira que eu testemunhei ali naquele local. E normalmente tem bons veículos, sempre seminovos, novos, é o normal daquela região. Isso indica, né, e casa com as matérias que a gente vem acompanhando. Matérias como essa aqui, ó. Com Lula, gasolina ficou 11,8% mais cara desde janeiro. Vice-líder do PT tira férias no exterior 4 vezes em 5 meses. Alta de preço do ovo de galinha é a maior desde 2013, diz IPCA. E não é de se surpreender, porque você só vê os caras liberando dinheiro para lacração, né, filmes, né, os jornalistas estão tudo aproveitando o momento deles, ganhando muito. A máquina pública só cresce, só incha o Estado. A sangria continua como sempre, a sangria de recursos. A questão central, como colocava Enéas, continua. Lula é o responsável por fazer justamente essa sangria ser a maior que já se viu no Brasil. Foi ele. Então, através de canetada, através de medida provisória, eles vão baixando um precinho aqui, outro precinho ali, para parecer que de fato baixou. Mas você vê, né, a pessoa bem informada não precisa nem ser desperta, basta ser um pouquinho bem informada. Que ela entende que quando a mídia esquerdista se passa para colocar um vídeo de um ex-apoiador do Bolsonaro para mostrar que a economia está sendo boa, porque o cara foi fazer compra, né? É isso que eles têm para mostrar de avanço. Já fica claro, meu irmão, que o país está afundando de vez. E esses centavos que estão sendo dados de desconto em alguns, né? Veja que a gasolina já começou a subir. Em alguns produtos a gente vai pagar triplicado logo logo. Chegou a R$15, não estranhe se chegar a 25 ou 30 mais pra frente. Infelizmente, meus irmãos, com a falta de interesse das pessoas em despertar, de saber a verdade, a gente tá entrando aqui num barco furado, né? E acelerando. Quando ele afundar, vai afundar de vez, não dá tempo nem de pegar os botes salva-vidas. É triste, meus irmãos, a situação. Enfim, a gente vai fazer da nossa parte aqui. Eu peço que você ajude, compartilhe, mostre para mais pessoas, comente aí, o seu comentário ajuda, o like também, certo, meus irmãos? E a gente vai encerrando por aqui. Fiquem todos com Deus, deixa a tua opinião, um abraço e a gente segue juntos. Fui!